Na aula 1, eu te mostrei sobre a oportunidade que o mercado financeiro te proporciona. Uma oportunidade que nem sempre esteve à vista, das pessoas comuns como eu e você. E na segunda aula, eu te mostrei os 4 pilares para se tornar um trade lucrativo, as ferramentas, análise, gestão financeira e gestão emocional. Foi uma aula bem completa, onde eu recebi muitas mensagens de pessoas que começaram a aplicar e já começaram a lucrar já na aula 2. Eu também te ensinei uma das formas que eu utilizo para analisar o gráfico e tomar a decisão de fazer uma compra ou então uma venda. Se você assistiu essa aula, sabe como é importante saber a hora exata de fazer uma compra ou uma venda para que você tenha sempre mais lucro. Se você ainda não assistiu nem o vídeo 1, nem o vídeo 2, eu preciso te avisar que esses vídeos vão sair completamente do ar na próxima terça-feira. Então, dá uma pausa aqui. Clica nas imagens que estão aqui do lado ou acessa o teu e-mail que eu te enviei o acesso a essas aulas e assiste ela completamente, tá bom? Nessa aula de hoje, você vai aprender como lucrar 5K por semana com o mercado financeiro e eu vou te trazer o plano em detalhes. Já no quarto e último vídeo dessa série, você vai descobrir como se tornar um trader profissional e ainda terá a abertura das matrículas do meu treinamento mais completo, o Trader Profissional do Zero, que é o principal caminho para você se tornar um trade profissional, lucrativo e conquistar a sua independência e sua liberdade financeira sem sair de casa, mesmo que você seja iniciante ou queira melhorar seu resultado. Agora, vamos lá para o plano de 5K. Para você entender como fazer o plano em busca dos lucros que você quer ter, é necessário, primeiramente, entender qual é o teu perfil de investidor, que está ligado diretamente ao risco que você está disposto a correr. Você precisa aprender e entender que o mercado financeiro, o dinheiro, ele faz dinheiro. E existem 3 tipos de pessoas ou perfis diferentes que precisam ser entendidos antes da gente iniciar o planejamento. E por isso, eu não vou te mostrar apenas um plano, mas sim 3 planejamentos para alcançar esse resultado, referente a cada perfil de investidor que a gente vai falar. Eu tinha te prometido um plano e agora você terá 3. Então bora lá. O primeiro perfil é do investidor conservador, que busca correr menos riscos, logo, como você aprendeu lá na aula passada, que no mercado é como uma balança quebrada, então o menor risco te traz também o menor lucro, mas te dá um resultado muito positivo no longo prazo. Então, se você é uma pessoa que busca correr menos risco, tem um perfil mais conservador, você pode fazer como o Daniel, meu aluno, que eu te falei no início da série de vídeos, que iniciou no mercado com a visão de longo prazo e com um planejamento com um pouco mais de um ano. O Daniel iniciou no mercado com R$400 e em poucos meses depois ele já estava tendo resultados, mesmo começando do zero, sem saber nada sobre o mercado, e a primeira experiência que ele teve com as operações foi exatamente uma série de vídeos gratuitas como essa aqui. Ele tomou a decisão de se tornar aluno do Trader Profissional do Zero e em um ano ele saiu de um capital de R$400 para hoje ter resultados de R$200 a R$500 por dia, que daí seus 4 até 10 mil reais por mês. E lucrando em apenas um dia de operação, mais do que o valor que ele investiu em um ano atrás. O planejamento do Daniel é que ele ganhe 5 mil reais por semana entre 1 ano e 6 meses a 2 anos de mercado. E isso é incrível. Compara só com o mercado tradicional que a gente tem. Imagina você pagando uma faculdade todos os meses, uma mensalidade que é bem salgada e talvez se formasse depois de 5 anos e só iria em busca de um possível emprego para lucrar uns 2 mil reais. Claro que depois de 5 anos de faculdade, mais alguns anos de especialização, pagando alguns milhares de reais por mês para estudar, talvez você conseguisse chegar até um salário de uns 5 mil reais por mês. Então, se você conseguir a receita do Daniel e ser conservador e queira se planejar para 1 ano a 2 anos, começar com R$400 de banca e seguir o planejamento de crescimento que eu ensino no Trader Profissional do Zero, você conseguiria chegar a esse salário, no mínimo 2 vezes mais rápido. Veja o próprio Daniel contando a experiência dele. Fala pessoal, tudo bem? Se você não me conhece, eu me chamo Daniel Almeida. Na verdade sou aluno do Fabrício Frazão e eu gostaria de compartilhar com vocês aqui como foi a minha história desde o início, né, de toda a minha trajetória dentro do mercado. No meu início eu nunca tive nenhuma experiência
com o mercado, nunca fiz nenhum tipo de negociação. E quando foi em março de 2019, eu encontrei o perfil do Instagram do Fabrício Frazão. E vendo os stories dele ali diariamente, eu via ele ganhando 1.000, 2.000, 3.000 reais ali em questões de minutos, questão de horas, né? E eu fiquei muito impressionado com aquilo e queria saber como poder ganhar igual a ele. E foi aí que, eu acho que teve 1 ou 2 semanas mais à frente, e lançou o primeiro curso dele, né? Então eu tive a honra aí de ser um dos primeiros alunos dele. E o TPZ, quando eu adquiri, eu entrei realmente de cabeça e comecei a adquirir conhecimento, experiência dentro do mercado. E foi meio que um divisor assim de águas, né? Porque eu apenas comecei com R$400, comprei o curso dele, não era um dinheiro que eu tinha assim muito fácil, então eu tive que conversar com minha noiva para poder adquirir, porque assim nunca tive dinheiro muito, era um dinheiro ali sempre mais apertadinho. Mas o que aconteceu? Entrei no curso, comecei a estudar, me empenhar e comecei apenas com R$400 de banca, né? Passei por momentos ruins, momentos de nervosismo, conturbação aí emocional, mas com o passar do tempo, né? Com o passar dos meses eu fui aprendendo, adquirindo mais experiência e tempo de tela, que realmente é o que nos leva até a consistência. Hoje já tem um ano, né, praticamente, estamos em abril de 2020 e já tem um ano aí e alguns dias que eu consigo já obter meus lucros, né? Poxa, eu comecei com R$400 sem nenhuma experiência, né? R$400 e hoje eu consigo fazer em torno de R$200 a R$500 por dia. Então imagina que evolução, né, que a gente consegue a partir de conhecimento. Então eu agradeço demais o conhecimento que o Frazão passou para mim, que passou para todos os alunos dele. Realmente é um curso assim sensacional. O pessoal do suporte, poxa, muito bacana, toda a equipe dele, lives todos os dias. Caramba, como é que tem isso? Qual é o outro curso que tem isso, né? E também, além das lives dele na semana. Poxa, é muito bacana isso. E ele, para quem conhece realmente ele, sabe que ele está ali com o aluno, né? Para realmente torcendo para que o aluno tenha sucesso que nem ele. E eu estou aí nessa caminhada ainda e cada dia mais buscando evoluir dentro do mercado, cada dia mais buscando meus lucros. E outra coisa também é que no decorrer desse tempo eu pude conhecer o próprio Fabrício pessoalmente e foi uma honra tremenda. Ele pôde me entrevistar e eu respondi com muita sinceridade, com muita felicidade no coração e tive mais essa experiência de vida, né? Conheci um cara que meu mentor, e um cara assim que é exemplo, né, a ser seguido. Então o TPZ realmente é um curso muito completo, jamais me arrependo de ter feito isso, muito pelo contrário, foi o meu maior e melhor investimento que eu fiz dentro do mercado. E único, né, porque eu comecei do zero, não tinha nenhum conhecimento e investi apenas no TPZ e nenhum outro curso a mais. E além disso, tive aí com muito empenho, muita dedicação, nunca quebrei uma banca, né? Por seguir todo o gerenciamento ali bonitinho, todo o estudo bem bacana durante meu dia a dia, durante minha semana, durante meu mês. E ao final aí desse ano, né? Já para fazer um balanço, já consigo tirar meus lucros. Então, todo mundo entra no mercado, não digo todo mundo, corrigindo aqui, né? Mas a maioria dos traders iniciantes acham que vão ganhar dinheiro assim muito fácil dentro do mercado, que não precisa ter empenho, que é só chegar, fazer uma operação e pronto. Não existe isso de entrar e ficar rico da noite para o dia. A gente precisa ter uma visão a longo prazo, né? Tentar botar isso na cabeça de visão a longo prazo, porque se você tentar entrar no mercado querendo ficar rico logo, vai acontecer o contrário, vai acontecer o pior. A tendência é que você quebre uma banca, né? E isso a gente aprende bastante lá dentro, né? Então, é bem frisado pelo Frazão dentro do TPZ e basicamente isso. Pessoal, espero que tenham gostado.
E um forte abraço a todo mundo aí, tenham bons estudos e a gente se vê por aí. Valeu, abraço! E você não vai precisar investir milhares de reais por mês e nem gastar dinheiro todos os meses para poder aprender. Você vai investir uma vez em um treinamento que te ensine de verdade e te mostre o caminho correto. Porque esse é o meio mais rápido. Aprender com quem já sabe o caminho correto. No começo você vai voltar aí em fazer um pequeno investimento para começar suas operações e se seguir todo o passo a passo, você vai ganhar dinheiro para poder aprender. Nesse momento você pode estar se perguntando, como assim, Fabrício? Como é que eu vou ganhar para poder aprender? Vou ganhar dinheiro para aprender? É isso aí. O tempo de planejamento até chegar nos seus 5 mil por semana será onde você vai crescer seu capital e, como o Daniel, você vai buscar aí, você vai lucrar mês a mês. Ganhar dinheiro enquanto aprende, até se tornar um trader profissional e lucrar 5K por semana. Como eu te falei, ao contrário de pagar caras mensalidades em uma faculdade, por exemplo, você vai receber para poder aprender e se tornar um trader profissional. Para ficar mais claro, eu vou te mostrar em detalhe agora o planejamento para uma pessoa conservadora. Vamos lá para a tela do meu computador para você conseguir entender todas as etapas do planejamento conservador. Bom, seja bem-vindo aqui à tela do meu computador, seja bem-vindo aqui ao meu planejamento para você que tem um perfil conservador, mesmo que você não tenha. Continua assistindo para você entender, porque muitos detalhes que eu vou te dar aqui, nos próximos eu só vou explicar, tá? Só vou explicar como vai funcionar, mas eu vou te dar muita base de informação a partir já desse planejamento aqui, tá? Mesmo que você seja moderador, seja moderado ou arrojado, assiste aqui, tá? Então vamos lá. Primeira coisa para a gente definir um planejamento é o resultado, tá? É entender qual é o resultado que a gente quer ter. E o resultado que a gente está fazendo esse planejamento, que eu te prometi, é 5 mil reais por semana, que aí a gente consegue, até tirar aqui, ó, vai ficar ali para frente. A gente consegue aí esses 5 mil reais por semana detalhando essa parada que a gente vai falar aqui na frente, tá? Mas o resultado que a gente quer é 5 mil reais por semana, é o resultado que a gente quer ter. E o tempo que demora para um perfil conservador, isso demora aí de 1 a 2 anos. Já que o perfil conservador, ele geralmente quer correr menos risco, né? Então ele protege mais o capital, então diminui um pouquinho o lucro, né? O perfil conservador é o cara que busca em torno aí de 1 a 2, na verdade de meio, né, 0,5 a 1%, a 1,5 ao dia, tá? É o perfil ali, mais ou menos, que o conservador busca. Que durante o mês dá um percentual bem legal, tá? E aí o capital para se iniciar, o valor para você iniciar, esse aqui já é um valor basicamente que coringa, né? Que serve para todos os perfis, que é de 200 a 1.000 reais, é o que eu indico. Fabrício, eu posso começar com mais? Pode. Fabrício, eu posso começar com menos? Pode também. Por que eu digo 200 reais? 200 reais é o valor que você tem margem para gerenciar, administrar o seu capital e consegue ter uma segurança melhor, tá? A corretora, por exemplo, te aceita que você faça o depósito a partir de 20 reais. Então é bem tranquilo você em relação a quanto começar a investir. Eu indico a partir de 200, tá? Por que até 1.000? Porque mais de 1.000 você não tem necessidade de colocar em risco nos 3 primeiros meses, que você vai entender mais sobre os 3 primeiros meses um pouco mais depois aqui para frente desse vídeo, tá? Mas os 3 primeiros meses são muito importantes, que é um tempo de experiência, tempo de maturação. Então, é um tempo que você não precisa ter muito capital na corretora. Então, de cara aí, 1.000 reais, tá? Até 1.000 reais. Então, Fabrício, eu posso colocar mais que 1.000? Pode. Se você quiser colocar mais dinheiro, você pode encurtar esse tempo aqui de 1 a 2 anos, né? Então, esse aqui é um planejamento que eu tô te dando aqui de 1 ano a 2 anos para você que quer investir até 1.000 reais. Se você quiser investir mais que 1.000 reais, você consegue encurtar um pouco esse tempo aqui. Mas para quem é conservador, né? Não tem problema colocar um pouco mais, que está tirando um pouco do seu risco também. Né? Está tirando mais do seu risco. Quando a gente fala aqui do resultado, tempo e capital, a gente precisa entender também bem detalhado o que a gente vai fazer, né? E quando a gente entende detalhado, a gente está falando de quanto você vai fazer por dia, por semana e por mês. Quando a gente fala por dia, vamos lá por mês, né? Então, primeiro, a gente está aqui por 5 mil por semana. Eu vou colocar por semana aqui. A ideia é que a gente faça aqui 5 mil por semana. Legal?
Por mês, isso quer dizer que num ano num mês a gente tem em torno de 4 semanas, a gente multiplica isso aqui por 4, então vai dar mais ou menos aí 20 mil reais por, por mês, né? E aqui, no dia, no dia, né, o resultado que a gente quer ter diário, a gente tem, na semana, a gente tem 7 dias. Só que o mercado, a movimentação e comercialização dos ativos só funcionam de segunda a sexta. Final de semana o mercado está fechado, né, não tem comercialização, então a gente só tem 5 dias na semana. Só não, tem 5 dias na semana, que é bastante coisa. Então a gente divide essa meta da semana, a gente divide por 5. Então a gente entende que a nossa meta aqui no dia é a gente ter aqui R$ 1.000 de lucro, né? Você já viu vários alunos meus tendo resultados até bem superiores a isso. Então é bem palpável. Então a gente tem aqui, ó, dá para fazer R$ 1.000 no dia, R$ 5.000 por semana e R$ 20 mil no mês. Essa é a nossa meta, detalhando aqui o planejamento que a gente quer ter. E aí você me pergunta, Fabrício, como isso vai funcionar? Tá, eu já te falei que um trade conservador tem um planejamento aí de lucrar diariamente entre 0,5% a 1,5%, próximo a 2%. Isso no mês, né, eu peguei aqui um resultado de um aluno, o Daniel, né, que você já conhece, você já conheceu desde a primeira aula ali. O Daniel, ele tem como perfil ser conservador. Então, o que eu fiz? Eu peguei o exemplo dele, tá? Eu peguei um exemplo dele, que é conservador, tem o mesmo perfil, e peguei desde que ele começou comigo no trader profissional do zero, né? Que ele começou do zero com a gente. E aí eu peguei que o mês mais de menor resultado que ele teve ali foi de 25% em um mês, buscando em torno desses 2% ao dia, né? Que eu te falei. Então aqui eu fiz um planejamento em base disso, né? Ele teve meses que ele teve 30%, 40% de lucro, mas eu estou colocando aqui, e cara, eu estou falando aqui de renda variável, né? Então renda variável não é como se fosse uma poupança que a gente coloca lá e o dinheiro vai ficar rodando bem pouquinho ao mesmo tempo. Você consegue controlar se você quer lucrar mais ou menos, controlando o risco ali. E cara, é muito lucrativo o mercado, mas você tem que entender que é variável. Pode ser variável tanto para mais, tanto para menos. Então por isso que eu peguei o resultado dele, que tem o mesmo perfil que esse, e que aprendeu do zero comigo, fez o planejamento, pega o meu método, pega o método trader profissional do zero e tem um bom planejamento e faz tudo certinho, tem resultado. Então, já como o resultado pode ser um pouquinho para mais, um pouquinho para menos, eu peguei o menor resultado dele para a gente ter como parâmetro aqui. Então, eu fiz uma planilha aqui, é bem simples, tá? Eu posso até compartilhar no final dessa aula, eu vou te dar a oportunidade de ter acesso a essa planilha, né? No final desse vídeo aqui completo, no final você vai saber como você vai ter acesso a essa planilha aqui. Então, aqui ó, uma planilha simples. Aqui é o primeiro mês, né? O valor inicial de R$ 1.000, como eu te dei, eu disse que a gente vai usar como exemplo. Então a gente tem aqui o valor de R$ 1.000, tá? Aqui ó, o valor de R$ 1.000 que a gente está iniciando. Logo depois, é o final do mês, né? Os 25% que a gente vai ter de lucro ao mês. No primeiro mês você teve R$ 250 de lucro. A gente vai trabalhar com algo chamado juros composto, tá? Juros composto é como se fosse aquele cartão de crédito que você negocia, financiamento de banco, de casa, que você pega uns juros e aí quando você vê sua dívida é R$ 1.000, você deixa de pagar, no mês seguinte está 1.200, no terceiro mês ali já está 1.800, quando você vê em um ano está R$ 1 milhão, muito grande. Isso é juros compostos, só que contra você. Só que essa é a mágica das pessoas que são milionárias no mercado, Warren Buffett e os grandes investidores usam os juros compostos ao seu favor. Grande George Soros. Então a gente aprende, isso aqui é a mágica, cara. Eu tô te passando aqui uma chave que vale milhões. É entender que o juros composto trabalhando no teu favor vai te dar muito resultado. Você pode ver que no primeiro mês a gente teve R$ 250. Eu sei que R$ 250 não muda a vida de ninguém, mas quando a gente vai vendo degrau a degrau, isso aqui é como se fosse uma faculdade, cara. Só que olha a diferença. Aqui você estaria pagando a mensalidade da faculdade. Aqui você está recebendo para aprender. Então isso aqui são etapas de aprendizado mês a mês que você está aprendendo, tá? E está recebendo por isso, tá? Então aqui, ó, R$ 1.000. Você no primeiro mês terminaria com 1.250, 250 de lucro. E vamos etapa por etapa. Segundo mês lucrando 312, 488, 610. E pode ver que o nosso capital
vai trabalhando como se fosse formiguinha, né? Formiguinha. Esse processo aqui é um processo de aprendizado, você vai estar aprendendo, colocando em prática, e olha como vai aumentando esse lucro, ó. Aqui, quando completa o primeiro ano, você já está fazendo um lucro aí de quase 3 mil reais no mês, tá? Aqui com um capital aqui de 14 mil reais. Isso é bem legal, um resultado muito positivo, um resultado que, cara, é muito tangível, tá? Não é um bicho de 7 cabeças chegar num resultado como esse. Logo depois aí de um ano nesse processo, você vem aqui, né? Então, fazendo um cálculo simples aqui, ó, para ganhar esses 2.910, teria que estar lucrando aqui diariamente em torno de uns 150 reais para poder 150 a 200 reais para fazer esse valor aqui. Hoje o Daniel, né, que começou até com um valor menor que esse, ele começou só com 400 reais, ele não começou com 1.000 reais, ele hoje está fazendo aí valores entre 200 e 500 reais por dia. Então eu estou te mostrando aqui um resultado com o pior cenário do exemplo que um aluno meu que colocou em prática fez. Então, já como ele teve meses melhores, que um ano depois, que é onde ele começou exatamente um ano atrás, ele está tendo resultados aí bem superiores do que esses 150, 200 reais por dia. Ele está tendo isso, 200, 300, 400, 500 reais por dia. Por quê? Porque teve meses melhores. Então aqui eu estou te mostrando um pior cenário. Isso aqui, esse resultado, você pode chegar aqui investindo 1.000 reais só hoje, não precisar colocar mais dinheiro nenhum. Você pode chegar daqui a um ano ganhando aqui tanto os 3 mil como eu estou mostrando aqui, como mais, como 5, 8, 10 mil por mês, como um pouquinho menos, como 2.500, tá? Mas isso aqui, como eu te falei, é como uma faculdade. Nenhuma faculdade, como um ano de faculdade, você vai estar ganhando um valor como esse. Mas vamos lá, que o intuito é te mostrar os 5 mil reais por semana, que a gente já entendeu que é 20 mil reais por mês. Então, para não passar muito tempo aqui, ó, que a gente ainda tem outros planejamentos para te passar, você pode ver que você vai chegar mais ou menos aqui em um capital para lucrar 20 mil reais por mês, 5 mil reais por semana, no teu 21º mês. Ou seja, em 1 ano e 8 meses, você vai ter o capital e você vai começar a lucrar 20 mil reais por mês, 5 mil reais por semana. Você tem um perfil mais conservador e vai traçar o seu planejamento dentro do mercado financeiro, tá? Isso aqui é um planejamento bem tangível, tá? Isso aqui eu te mostro como o teu capital vem crescendo mês a mês. Não é mágica, tá? Não é mágica. Ele não vai de um dia para a noite sair de 1.000 para um valor bem maior. Ele vem trabalhando aqui, ó, devagarzinho e vem aumentando seu capital. Isso aqui é a força de uma visão de longo prazo e um planejamento para você ter esse resultado. Então, ó, isso aqui é o que aconteceu comigo e com muitos alunos meus, porque, cara, quando eu comecei no mercado eu não tinha dinheiro, muitos pensam que eu tinha dinheiro, que eu já era rico, e, cara, não foi bem assim. Eu ganhei dinheiro e fiquei rico dentro do mercado financeiro. Eu comecei há 6 anos atrás com 200 reais emprestado do meu pai e, cara, eu tinha as minhas vendas, então eu tinha 50 reais de lucro ali que sobrava do mês, né, que eu pagava minhas contas e tudo mais, sobrava 50 reais de lucro, eu colocava no mercado, 100 reais de lucro, então eu comecei com 200 reais ali e todo mês aí eu colocando 50 reais, 70 reais, devagarzinho para chegar no valor que eu tenho hoje. Eu transformei esses 200, 300 reais os mesmos, tanto que, claro, que meu capital teve altas e baixas, mas esses 200 reais se transformaram hoje em mais de 300 mil, que é o valor que eu tenho hoje para fazer as minhas operações, né, para ter os resultados que já chegou no ano 2018, eu já tive mês de ter lucro de mais de 96 mil reais. Bom, vamos lá então. Então aqui, no planejamento conservador, você teria um resultado aqui médio, tá, de 21 meses para poder chegar nos 20 mil reais por mês, que são 5 mil reais por semana. Esse aqui é um planejamento que você vai fazer. É claro que isso aqui você precisa ter um método que dá certo e um gerenciamento para fazer esses valores aqui. Então entende que é um processo de aprendizado e um processo de planejamento para chegar em um resultado como esse. Bom, Fabrício, eu quero começar com os 1.000 reais, então eu quero começar com um valor menor que 1.000 reais, mas eu quero fazer aportes. Quero colocar mais dinheiro ali durante os meses que nem tu fez, né? Que eu comecei com 200 reais colocando dinheiro devagarzinho, né? Um pouquinho mais de dinheiro, 50, 70 reais.
Então, você quer fazer a mesma coisa? Pode começar com 1.000, pode começar com mais. Isso aqui você fica a teu critério. Você pode calcular de acordo com o que você quer iniciar aqui na banca. Fabrício, isso aqui é algo infinito? Eu vou ficar para sempre fazendo isso? Daqui a pouco vou ter R$ 1 milhão? Não, por quê? Porque vai chegar um momento que você vai começar a sacar os seus lucros. E aí, para de rodar juros composto, e aí você vai chegar no capital, por exemplo, aqui, de R$ 80 mil. Chegou agora você tem R$ 80 mil. Ao invés de continuar fazendo isso, você vai parar, vai fazer as suas operações, vai no final do mês, quando tiver o seu lucro, você vai sacar o seu lucro e no mês seguinte você vai começar de novo com R$ 80 mil. Então a partir daí o seu capital não vai ficar multiplicando, mas você vai sempre estar ganhando ali aquele valor. Legal? Ou você pode seguir várias estratégias dentro do Trader Profissional do Zero. Eu ensino que, por exemplo, você está com R$ 80 mil, teve R$ 20 mil de lucro no mês, mas seu custo de vida só é 10 mil e com 10 mil você vive muito bem. Você pode sacar 10 mil e deixa 90 e roda juros composto mais uma vez e continua crescendo esse capital. Eu fiz isso e é uma estratégia que eu ensino detalhada dentro do Trader Profissional do Zero. Legal? Então vamos lá para você entender como seria com aportes, né? Com aportes seria um pouquinho diferente, né? A gente tem aqui 25% ao mês, como eu te falei. E, por exemplo, se você quisesse colocar mensalmente aí, um valor, por exemplo, de R$ 120, né? R$ 120 aí. Nos mesmos 21 meses, né? Nos mesmos 21 meses aqui que a gente chegaria no resultado de 21 mensal, vamos ver aqui quanto é que ficaria nos 21 meses. A gente teria um resultado aí de 150 mil, né? Que daria um resultado 160, né? Que daria aí, a gente dividindo, daria em torno de R$ 40 mil de lucro em um mês. Só colocando aí mais R$ 120 aí por mês. Bom, esse é o resultado que você teria com um planejamento conservador. É claro que a gente está falando de renda variável, isso pode ser um pouquinho mais ou um pouquinho menos, mas eu tenho certeza que fazer valores como esse, como eu estou te mostrando aqui, é algo que dificilmente você conseguiria em outro lugar. O segundo perfil de trader é o moderado. É aquele investidor que quer arriscar mais um pouco, mas não é tão agressivo. E fica ali entre o conservador e o arrojado. Se você é uma pessoa que se encaixa nesse perfil, você pode fazer um planejamento de 6 meses a 1 ano, desde o momento que você começa a estudar da forma correta sobre o mercado e que coloca em prática esse aprendizado. Um aluno que tem um perfil parecido com esse é o Eduardo. Ele é aquele que eu te mostrei que fez R$ 12 mil de lucro no mês passado. Ele estava disposto a investir um pouco mais e é necessário que passe por um tempo de aprendizado e de experiência no mercado, que eu particularmente chamo de tempo de maturação, que é o período necessário para aprender o tempo de mercado e ter uma experiência sobre ele. O Eduardo ele iniciou no mercado próximo ao meio ali, a metade de 2019, e no mês de setembro ele já estava lucrando de forma consistente com o mercado. O processo de maturação dele durou exatamente esse tempo aí de mais ou menos 6 meses. E hoje o Eduardo tem tendo resultados de R$ 600 a R$ 1.500 de lucro todos os dias, que dá aí uns 11 a 20 mil reais por mês. Nada mal, né? Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sou Eduardo de Silva, trader profissional. Moro em Águas Claras, Distrito Federal. Então, eu opero nas opções binárias desde meados de fevereiro do ano passado. Eu não estava satisfeito com o meu antigo emprego, não estava satisfeito com a faculdade que eu fazia, então fui buscar no mercado financeiro algumas opções. E aí um amigo acabou me apresentando as opções binárias. Como todo mundo, eu fui atrás das opções binárias, sem conhecimento, sem nada, perdi algumas bancas. E aí, pesquisando na internet sobre opções binárias, vendo alguns vídeos no YouTube, eu achei o Fabrício Frazão no Instagram. Coincidência ou não, na mesma época o Fabrício estava lançando o primeiro Trader Profissional do Zero. Me inscrevi, fiz o curso, só que no começo aquela afobação, né, de querer ganhar dinheiro rápido e tudo, acabei perdendo algumas bancas, e aí eu refiz o curso dele mais uma vez, refiz de novo, e aí eu comecei a ter resultado mesmo ali em setembro, outubro do ano passado. E aí desde então comecei com a ideia de tipo, vou virar trader profissional. O que por exemplo, que o Fabrício apresenta no curso dele, né? Que é o que você quer, se você quer fazer uma renda extra ou coisa assim, mas para mim não queria que fosse uma renda extra, porque eu não estava satisfeito com o meu antigo emprego e gostaria de ser um trader profissional. Então comecei a me esforçar mais, comecei a ter mais resultados. No começo, nos meus primeiros meses lucrativos, eu comecei a tirar R$ 2.000, R$ 1.000 no mercado. E aí em dezembro do ano passado, eu bati o martelo que ia largar meu antigo emprego e
ia trabalhar com as opções binárias e com o mercado financeiro. Eu era militar do Exército, ganhava um salário de média de R$3.000 por mês. Todo mundo falou que era loucura fazer isso e tal, mas eu decidi por mim que essa era a melhor opção para minha vida, que era a virada de chave, era neste momento. Então, em fevereiro deste ano eu dei baixa do Exército. O meu primeiro mês vivendo no mercado de opções binárias foi de fevereiro para março. Meu primeiro mês eu fiz um lucro de R$12.000, como meu primeiro mês como trader profissional. Isso tudo graças ao Fabrício, ao conhecimento que ele passa. Por exemplo, agora nos últimos tempos ele já lançou o curso do Price Action Academy. Eu também estou fazendo esse curso, estou me reciclando, mudando algumas coisas no meu operacional, tem sempre que estar se atualizando. E mudou a minha vida. Hoje, por exemplo, o resultado que eu tive foi esse do meu primeiro mês. Agora eu já troquei de apartamento, mudei de apartamento, estou vindo para um apartamento maior, porque eu estou montando um escritório para mim. Estou levando muito a sério isso para minha vida, estou levando isso para minha vida. Também quero, como o Fabrício, atingir algumas pessoas para que elas possam mudar a vida delas como eu também mudei. Indico todos os meus amigos, fazem o curso do Fabrício Frazão, inúmeras pessoas já indiquei. E essa foi a mudança. O que eu falo para vocês que estão iniciando nesse mercado? Que eu não tive, por exemplo, que eu sei que é muito difícil falar isso para todo mundo, mas ter um pouco de calma. Busca o conhecimento primeiro, depois começa a operar, começa a buscar os seus resultados, começa pequeno, não tenta começar grande. Por exemplo, eu tentei começar grande, eu tentei ganhar muito dinheiro no começo. Só que não é assim. É que nem o Fabrício ensina no curso dele. É de degrau em degrau. É ganhando R$10 por dia, 20, 30. E assim aumentando. Até você conseguir chegar a fazer os seus R$1.000 por dia. Conseguir chegar um mês aí igual eu, fazer R$12.000. Então vai com calma. Esse é o conselho que eu dou pra galera. Valeu, gente. Tamo junto. Boa sorte pra todo mundo nesse mercado. Abraço, Fabrício. Obrigado pela oportunidade. Bom, e agora vamos lá pra tela do meu computador para entender como a gente faz um planejamento para um perfil mais moderado. Bem-vindo de volta aqui à tela do meu computador para a gente falar um pouquinho sobre o planejamento moderado, tá? Onde a gente vai ter o resultado igual, que é o mesmo planejamento de 5.000 por semana que eu te falei. A gente vai ter um tempo reduzido, né? Porque já como é mais moderado, a gente coloca um pouquinho mais em risco, né? Porque o capital, a gente vai trabalhar com o mesmo capital de R$1.000, então a gente consegue reduzir o tempo, porque a gente vai trabalhar um pouquinho mais agressivo, um pouquinho só mais agressivo, quem é totalmente agressivo é o perfil arrojado, para poder alcançar esse resultado de forma mais rápida. Mas lembrando, como eu te falei na aula de planejamento conservador, você pode aumentar esse valor de investido aqui e minimizar mais ainda o tempo. Mas é claro que a gente nunca pode esquecer dos meses de experiência, de aprendizado e de maturação que não pode fugir, tá? Então, pelo menos esses R$1.000 aqui de capital tem que ser mantidos pelo menos aí, no caso, esse primeiro investimento, né, tem que ser mantido pelo menos entre os 3 e 6 primeiros meses, que é onde você vai aprender e ter o tempo de mercado, de tela, análise operacional, ter tudo ajustado, para depois você aumentar a sua mão. Dentro do 30% eu mostro o momento exato se já está mais dinheiro e tudo mais. Caso você seja uma opção para você. Se não for, você pode manter seus R$1.000 tranquilo aí, ou o seu valor de 200, 500, R$1.000 é o que eu estou dando exemplo aqui, né? Da mesma forma, a gente precisa detalhar, tendo aí o nosso quanto é que a gente vai ganhar por mês, por semana e por dia. É o mesmo planejamento, é o mesmo valor, a gente vai manter os mesmos valores. Se você tiver um planejamento de um valor diferente, você vai ganhar 10 mil por mês, 5 mil por mês, você pode aí só alterar aqui os valores, tá? Tanto do resultado quanto aqui esses detalhes. E aí, a gente vai lá para a nossa planilha para entender como é que seria esse planejamento. Né? Um aluno que tem um planejamento como esse é o Eduardo, né, que eu te falei. E, cara, por exemplo, no mês passado, ele com R$24.000 de capital, ele fez aí 12 mil e poucos reais. Cara, ele fez um pouco mais de 50% do capital dele, né? E entre os meus resultados de alunos que são moderados, a gente consegue ter uma média aí de 50%, 40% de resultado mensal, tá? É claro que se a gente estiver falando de valores como 500 mil, 1 milhão, a gente reduz um pouco a mão por questão de segurança, mas trabalhando aí até 100 mil é o que a gente consegue fazer tranquilo, 40, 50 mil reais, 50% aí
do capital, tá? Então, vamos lá. Aqui dentro, ó, mais uma vez, mesmo exemplo, começando com os mesmos R$1.000, a gente tem aqui, ó, começando com R$1.000, o primeiro mês também não seria muito lucro, seria em torno ali de R$400, tá? Primeiro mês aplicando o método depois do tempo de maturação, tá? Dentro do trade profissional do zero, a gente tem exercícios a serem seguidos, tá? Para controlar e te treinar como se fosse uma tropa de elite, para ser um trader tropa de elite ali, para ser um cara que vai errar muito pouco e vai ter resultado muito forte se você seguir as semanas de planejamento, onde eu te falo o que você tem que fazer semana a semana, tá? Então, aqui você teria resultado aqui de R$400, por exemplo, no primeiro mês, e da mesma forma esse valor ia aumentando, né? Já como a gente está trabalhando com o mesmo valor, mas um percentual a mais, a gente teria esse primeiro lucro aí de 5 mil por semana, na verdade, um pouquinho mais, R$6.000 por semana. Mas lembrando, já como eu te falei que todo planejamento a gente joga para baixo, vamos supor que aqui no 15º mês, no mês 15, né? 1 ano e 3 meses depois, a gente tivesse aí um resultado de R$20.000 de lucro. A gente conseguiu da mesma forma transformar aquele capital que a gente tinha, né? E você pode ver, quem tem um perfil conservador precisa de um pouco mais de capital, né? Em torno de 80 mil para fazer esse valor. Para você que é moderado, você precisa de um pouco menos, né? Então 60 e poucos mil, 60 mil ali no caso seria o suficiente, 62 mil seria o suficiente para você ter esse valor. E como eu te falei, você não precisa tirar 60 mil do seu bolso. E, né, por exemplo, eu também não tinha muito dinheiro quando eu comecei. Você pode começar com 200, 500, R$1.000, faz esse planejamento aqui e você vai conseguir chegar no valor que você precisa para ganhar quanto você quiser por mês. Tá bom? Então, nesse exemplo aqui, ó, duraria em torno de 15 meses, tá? Com R$1.000 de investimento e sem colocar mais nada de aportes mensais. Se você estiver falando aí de aportes mensais, né, em busca aí dos mesmos 40%, tá? A gente colocar zero aqui. E a gente vai falando dos mesmos 120, 150 reais, né? Vou deixar o 120 por exemplo que a gente usou na aula anterior. Nos mesmos 15 meses. A gente conseguiria aumentar muito mais esse valor. E se a gente quisesse chegar no mesmo 70 mil ali, nos 60 mil, né, para ter os R$5.000 por semana de lucro, a gente conseguiria diminuir esses meses e a gente conseguiria fazer isso aí em 12 meses. Então a gente conseguiria tirar 3 meses, né, por adicionar R$120 a mais por mês, que a gente chama de aporte. Isso é para caso você queira, onde você consegue antecipar e durar menos tempo aí de planejamento. E aí, em um ano, você consegue sair de um investimento de R$1.000 para um resultado aí de R$5.000 por semana. Como eu te falei no planejamento anterior, isso pode ser um pouquinho para cima, um pouquinho para baixo, mas com um bom planejamento, utilizando o método, você consegue ter resultados muito coerentes, como eu e muitos alunos estão tendo. Agora, o perfil número 3, que é o perfil que gera mais resultado em um curto prazo de tempo, é o arrojado, onde o trade aceita um risco maior em busca de um grande lucro. Eu quero lembrar de novo que o mercado financeiro é uma balança quebrada. Então, quando a gente fala de menos risco, a gente fala de menos lucro. Quanto mais risco, maior o lucro também. O que o mercado não perdoa é a falta de método, então não arrisque tudo sem dominar o método DPZ. Se você tem um perfil mais agressivo e se considera um investidor mais arrojado, seus resultados com planejamento podem vir de 3 a 6 meses, tendo os primeiros meses como um tempo de maturação que eu te falei antes. Um aluno que tem um perfil como esse é o Herbert, que ele iniciou com a gente na última turma do Trader Profissional do Zero, mais exatamente ali perto do dia 20 de janeiro desse ano. Ele iniciou um capital de apenas R$200 e hoje vem tendo resultados de R$1.000 a R$2.000 por dia em média e até mesmo ultrapassando os R$5.000 por semana, já que teve resultados superiores a R$4.000 só em um dia e mais de R$7.000 em uma semana. Eu nem vou somar o quanto isso dá para fazer por mês. Eu vou deixar você imaginar aí na tua cabeça e é assim que começam as grandes vitórias. Na cabeça de cada um que vence. Meu antes e depois do TPZ. Meu antes do TPZ eu estava numa situação assim, sem expectativa de vida nenhuma. Já tinha tentado várias coisas, não consegui, já tinha um certo tempo desempregado. E aí, na noite do ano novo, eu lembro que minha família foi para a igreja, né? Eu fiquei em casa, até pelo fato de eu já não estar acreditando mais em nada, aquela coisa. E aí pedi a Deus, orei a Deus, que Deus, se existisse aquela luzinha, aquela estrelinha no final do túnel, que o pessoal comenta que existe e tal,
se existisse, ele me mostrasse essa luz, me mostrasse essa estrelinha. E aí, 4 dias depois, me surgiu do nada, né, um vídeo de Fabrício Frazão no meu Instagram. E aí com isso eu comecei a pesquisar. Até então não sabia nem o que existia esse mercado, não existia, não sabia nada, não entendia nada, nunca tinha visto falar. Comecei a seguir, comecei a pesquisar, né? Comecei a seguir também ele pelo YouTube. E aí com isso eu achei que tinha já o conhecimento e que sabia operar. Entrei e acabei quebrando 2 bancas. Logo depois, no dia do meu aniversário, meu irmão me ligou pela manhã, perguntando o que é que eu queria de presente, que ele queria me dar um presente. Aí eu falei com ele que queria o curso TPZ. Eu fui ousado e disse a ele, eu quero o curso TPZ. Só que até pelo valor, ele ficou um pouco com o pé atrás, eu expliquei a ele o que era. Aí no último segundo, do segundo tempo, ele me ligou e falou, meu irmão, se eles aceitarem você comprar com cartão de terceiro, você pode comprar, que aí eu passo meu cartão para você. E assim ele fez. No dia 24, nos últimos segundos a gente comprou, no dia 25 eu fui na rua, comprei 2 cadernos, e aí fui estudando, ganhando noites. Eu não falo perdido porque eu ganhei, na verdade eu estudei, eu me esforcei, né? Então eu não perdi noites, eu ganhei vários cadernos, eu estou com 2 cadernos, praticamente todos 2 preenchidos com o estudo meu, né? E após isso, apesar de ter pouco tempo, eu já cheguei um dia a ter um resultado até maior que meu mentor aí, Fabrício Frazão, ele sabe disso, né? E o que é que eu espero do TPZ hoje? Qual é a minha expectativa do TPZ hoje? Depois do curso eu vi que realmente tem como você viver do mercado, tem como você ter bons resultados no mercado, basta ter gerenciamento, estudo, dedicação, resiliência, entre outros segredinhos que só o TPZ dá. Eu tenho hoje a fé e a convicção que eu vou chegar a meus sonhos, eu vou conseguir realizar meus sonhos, assim como da minha família. Meu primeiro resultado com o TPZ, quem é pai aí sabe e vai me entender o que é que eu vou dizer. Você sabe o que é a satisfação de poder tirar com o seu suor, seu trabalho, sua dedicação, você poder fazer uma feira para sua família, né? Do seu resultado. Que prazer dá nisso. Então, resumindo, hoje, o que o TPZ trouxe para mim foi isso. Satisfação, realização e sonhos que eu já não vinha sonhando mais. E hoje eu sei que apesar do pouco tempo, eu tenho que estudar muito, muito e muito. Não é pouco que eu tenho que estudar. Resumindo, é isso aí. Valeu, tamo junto. Ah, lembrando que eu comecei com a banca com apenas R$200. Bom, agora bora lá pro meu computador para eu te mostrar como seria um processo de planejamento de alavancagem para quem tem um perfil mais arrojado. Bom, seja bem-vindo agora, mais uma vez aqui à tela do meu computador. A gente vai falar sobre planejamento arrojado, tá? Diferente como os outros planejamentos que a gente fez, o planejamento arrojado é um pouco mais agressivo, né? Então a gente tem o resultado, ele é igual, tá? Os 5 mil por semana, que é o que eu vou te passar, mas da mesma forma você consegue tanto trabalhar com valores, metas menores ou maiores, né? O tempo ele reduz, de 3 a 6 meses aí eu acredito que é o tempo onde você cresce um pouco o seu capital, tá? Cresce um pouco o seu capital, aprende a pegar tempo de mercado, análise, todos os macetes que você precisa, e aí depois você já consegue trabalhar alavancado para fazer os seus 5 mil por semana, tá bom? O capital continua o mesmo, né? A gente sempre vai usar os exemplos aqui de 200 a R$1.000, e os detalhes continuam o mesmo também, né? Que é fazer R$1.000 por dia, 5 mil por semana e 20 mil reais por mês, tá? Aqui no planejamento que eu fiz, tá? A gente trabalha, quem trabalha alavancado vai buscar em torno de 3% ao dia, né? Nos 20 dias aí, mensal que a gente trabalha, é claro que a gente não vai conseguir lucrar todos os dias. Vai ter dia que a gente não vai fazer a operação porque o mercado não vai estar propício. A gente vai analisar o gráfico e vai falar, ó, esse dia não está legal, então eu não vou operar. E vai ter dia que a gente pode pegar um prejuízo também. Então, eu estou dando aqui como se fosse 4 dias se pegasse um prejuízo. Isso geralmente acontece menos que isso, né? Mas você teria 50% aqui de lucro no mês. Então, trabalhando aqui bonitinho, em 9 meses você tem um capital aí de R$40.000. Tá? 9 meses você tem capital de R$40.000. É preciso R$40.000 para trabalhar alavancado e fazer 5 mil por semana? Não. Eu vou te falar um pouquinho aqui sobre como se consegue fazer 5 mil por semana e por que eu botei aqui um capital de 40 mil. Te mostrei um conservador que um capital precisa ter de 80 mil, porque ele trabalha com percentuais menores no dia, né? Então precisa ter mais capital para poder fazer os mesmos R$1.000 por dia. Quando a gente fala do moderado, no carro a gente falou em torno de 60 mil, então é um pouquinho menos, né? No conservador você precisa ter menos ainda, só que a gente vai esquecer um pouco o percentual,
quando a gente fala de buscar os R$ 1.000 por dia. Então a gente vai trabalhar aqui em torno do seguinte, ó, é super palpável e alcançável. Esse aqui é só colocando os R$ 1.000. Aqui dentro dos 9 meses, se você quisesse adicionar mais 150, mais R$ 200 por mês, já como são poucos meses, se você quiser adicionar um pouquinho mais, mas daria uns 8, 7 meses se você quisesse adicionar mais R$ 200 aí por mês, né? E conseguiria chegar nesse resultado aqui. Então, você consegue ver a escala bonitinho, se trabalhar um pouquinho mais alavancado. Mas quando a gente fala aqui de ser um perfil mais arrojado, a gente vai ter sempre como mente trabalhar os R$ 1.000 por mês. Se você quiser um exemplo, trabalhar aqui os R$ 1.000 por dia. A gente quer ser agressivo, mas da mesma forma a gente precisa se proteger. Então, para trabalhar esses R$ 1.000 aqui por dia, a gente teria que colocar em risco também mais ou menos R$ 1.000. Ou então, você pode trabalhar um pouco mais alavancado, tá? Que seria basicamente como eu te mostrei na aula anterior, na aula 2. Ali é um processo de alavancagem, onde a gente trabalha alavancar alavancar um capital menor para um capital maior. Eu te mostrei que eu transformei R$ 600 em R$ 3.000. Isso é um processo de um gerenciamento, é um planejamento mais arrojado, né? E você consegue ter o resultado de 5.000 por semana, mais ou menos com isso. Então, com o capital, aqui ó, vou te falar mais ou menos o que o Herbert fez, o meu aluno que eu te falei. Ele começou com R$ 200, tá? Ele foi trabalhando, aumentando esse capital devagar, e depois ele começou a trabalhar em um gerenciamento chamado Soros, tá? Que é um gerenciamento que eu te ensino dentro do Trader Profissional do Zero, que é um gerenciamento onde você consegue, por exemplo, arriscar aqui R$ 200 por dia, colocar em risco R$ 200 por dia e conseguir alavancar esses R$ 200 para R$ 2.000, para R$ 1.500 e ter esse resultado. Então, o planejamento que eu faria para um planejamento arrojado, para um perfil arrojado, seria esse. Ter como meta de R$ 1.000 por dia, 5.000 por semana, 20.000 por mês, ter um capital inicial de R$ 1.000 e ter aqui um planejamento para buscar 3% ao dia nos primeiros 9 meses, tá? De 6 a 9 meses, depende, tá? De 6 a 9 meses. Começou com R$ 1.000, trabalha com 3% ao dia e vai fazendo essas operações, porque esse tempo aqui, ó, de 3, 6 meses, pode chegar até 9 nesse caso aqui, é um tempo de você aprender a pegar tempo de mercado, entender o passo a passo, de entender todo o processo de como o mercado funciona. Você precisa passar por esse momento de maturação que eu já te falei nessa aula. Então, é um momento de você realmente seguir um planejamento como esse, tá? Então, eu te aconselho muito passar por tudo isso aqui. Depois que você passou por tudo isso, trabalhou seus 3% ao dia, mais ou menos, chegou em um resultado, conseguiu alavancar seu capital, aprendeu como funciona o mercado, aí você vai fazer exatamente isso aqui que eu estou te falando. Ó. Você vai sempre trabalhar com a meta de 1.000 ou 1.500 por dia. E você vai trabalhar com um risco mais ou menos de R$200 a R$500, que utilizando alavancagem, né? Entrando com operações e em alguns pontos você vai colocar operações maiores. Como naquela aula 2, se você assistiu a aula 2 toda, você viu lá quando eu falei de análise, eu te mostrei operações minhas, te mostrando na prática ali, real, que eu transformei de R$600 em 3.200. Isso não vai acontecer todo dia, mas quando a gente fala, por exemplo, se a gente lucrar 10 dias, né, lucrar 10 dias e perder 2 dias, a gente, vamos colocar até mais, vamos botar aí dentro de um mês, se a gente lucrar 10 dias e perder 10 dias também, nesse exemplo que eu te mostrei, aqui ó, colocando em risco R$200 para poder lucrar 2.000, isso aí você faria em torno de 4 operações no dia. Eu te ensino como fazer essas operações, como administrar esse capital dentro do Trader Profissional do Zero, utilizando o gerenciamento. Você consegue fazer o seguinte, então você vai colocar em risco por dia R$200 e vai ter como meta 2.000, tá? Isso é um processo de alavancagem, como eu já te falei. Então, o que isso vai acontecer? Da mesma forma que eu te mostrei na aula anterior. Então, se você perdeu 10 dias, você perdeu 10 vezes R$200, que dá em torno de R$2.000, que dá R$2.000 no caso. Se você lucrou 10 dias de 2.000, você basicamente lucrou R$20.000. Então, você lucrou 20.000 e perdeu 2, você ainda terminou de lucro aí R$18.000 de lucro, tá? E isso eu dei um exemplo de 20 dias, mas a gente tem 22 dias úteis no mês ainda. Então, se você colocar mais 2 dias aí
de operação, você alcançou os 20 mil reais mensal, que dá os 5 mil reais por semana e os 1.000 reais por dia. Então é um exemplo que eu quero te dar, mesmo que você ganhar em um dia e perder no outro, ganhar em um dia e perder no outro, você consegue ter lucro no longo prazo trabalhando alavancado, buscando sempre valores maiores. Então por que, Fabrício, que se eu vou colocar só 200 em risco, por que eu vou buscar 1.500 a 2.000 de lucro por dia, de 1.000 a 2.000 reais de lucro por dia, né? Por que ele é arrojado? Porque você está aumentando os seus índices de risco, né? Você vai perder mais operações, terminar mais dias no negativo. Mas no final do mês você vai lucrar bastante, porque você investiu muito pouco e está lucrando muito. Diferente de outros perfis que vão colocar, por exemplo, 1.000 reais para poder lucrar, vamos colocar 1.000 reais ali na conta, então vamos colocar de risco naquele dia 100 reais para poder lucrar 50. Vamos colocar de risco 200 reais para poder lucrar 100. E aí, ou lucrar os mesmos 200. Vamos colocar em risco 200 para lucrar 200. Quando a gente fala de alavancado, só que colocar em risco 200 para lucrar 200 é mais fácil e é mais seguro do que colocar em risco 200 para operar 2.000. Mas quando você está disposto e agressivo na sua operação, como o Herbert que eu te mostrei, você consegue ter lucros muito bons, com pouco investimento e de forma rápida. Bom, essas são as 3 formas onde você pode chegar nos 5 mil reais por semana. Mas eu tenho que te confessar que se eu tivesse a oportunidade de aprender a forma correta e a metodologia que os alunos do Trader Profissional do Zero têm a oportunidade, eu nem me importaria se demorasse 1 ano ou um pouco mais para poder ter esse tipo de resultado. Em lugar nenhum eu investiria tão pouco dinheiro para ter resultados como esse. Como eu te falei lá na aula 1, que para lucrar 5 mil reais por semana, você tem 3 caminhos. Ser um diretor de uma grande empresa e dedicar muito dinheiro, anos de faculdade, muito curso e especialização, para depois de 10, 20 anos você conseguir ter a oportunidade de concorrer a alguma vaga, né, para diretor, porque existem poucas no mercado. A segunda forma que você tem como chegar a um salário como esse é ser um empresário bem-sucedido, investir muito dinheiro para poder montar uma grande empresa, dedicar muitas horas do seu dia durante anos para que talvez consiga ter resultados como esse depois de alguns anos estressantes com o teu negócio. E a terceira forma, que na minha opinião a melhor, é começar a negociar no mercado financeiro, como eu te mostrei e comprovei, e não é necessário nenhum alto investimento de dinheiro e pode durar aí de 3 meses a 2 anos para alcançar lucros como esse que eu estou te falando. Sem contar que você pode operar de casa ou de qualquer lugar que você preferir, só precisa de um acesso à internet, um computador, um celular e um método bem validado. E, cara, a corretora aceita depósito a partir de 20 reais que você pode começar. Se você parar para pensar, no pior dos casos, levaria 2 anos para ter resultados como esse. Será que valeria a pena? Muitos dedicam 2 vezes, 3 vezes esse tempo para se formar em uma profissão que talvez nem te ofereça um bom salário e que talvez você nem queira. O fato é que eu criei essa semana Trader do Zero com 2 grandes objetivos e eu fui bem sincero desde o início. Primeiro, eu preciso propagar essa mensagem para todas as pessoas que acreditam que não existe uma saída. Que tem muita gente desesperada agora, nesse tempo de crise, que a gente está em casa, gente que foi demitida e está investindo o dinheiro da sua rescisão em coisas que não vão te dar resultado nenhum. E gente que até está com algum dinheiro guardado ali em mão e não sabe o que fazer, com medo do teu dinheiro acabar e não ter mais resultado. E não tem mais saída. As pessoas precisam saber do mercado financeiro, que antes era uma informação só da elite e que você agora não precisa ser rico ou ter muito dinheiro para poder começar no mercado financeiro. Se você já tem alguma grana guardada, você pode multiplicar ela e pode garantir a sua independência financeira e de toda a tua família. Eu estou muito feliz com esse evento, cara, porque até agora, só na primeira aula já foram mais de 30 mil visualizações, cara. Olha só esse resultado. Além disso, são mais de 57 mil pessoas que me acompanham no YouTube e mais de 100 mil pessoas no meu Instagram. Eu fico muito feliz e muito grato, porque 98% do meu conteúdo ele é gratuito e muitas pessoas alcançam com as aulas e dicas e operações que tem nos meus canais. Existem pessoas que querem avançar um pouco mais, pessoas que realmente querem viver de trade, enriquecer no mercado financeiro, alcançar sua liberdade financeira e ajudar os familiares a ter um conforto em casa. Pessoas simples como eu, que só querem o melhor dessa vida
e estão certas, cara. Querer o melhor da vida não é um problema. E é para essas pessoas que eu criei o Trader Profissional do Zero. Já são mais de 1.400 alunos construindo sua independência financeira, sua liberdade financeira. Uns são mais conservadores, outros mais arrojados. E, cara, na próxima aula eu vou falar mais sobre o Trader Profissional do Zero e como você pode participar dessa turma. O TPZ é para quem quer se tornar um trader profissional do zero e lucrativo, mesmo que nunca tenha feito uma operação no mercado ou que mesmo já tenha feito, queira crescer os seus lucros e ter lucro a partir de hoje. A gente tem mais de 50 mil pessoas acompanhando essa série de vídeos. É claro que não dá para atender todo mundo. É claro que eu queria, mas não tem como. Isso também não é jogada de marketing. No TPZ a gente tem aula ao vivo todo dia. No próximo vídeo eu te conto um pouquinho mais sobre isso. E imagina, 50 mil pessoas junto no treinamento. É impossível. A gente já sabe qual o número limite de pessoas que podem entrar. E acredita, cara, eu quero qualidade, eu não quero quantidade. Eu quero só os alunos mais dedicados, que vão aplicar e seguir o método, porque 100% das pessoas que seguem o método alcançam seus resultados desejados. Agora, para a gente encerrar a última grande notícia, nas primeiras 24 horas, assim que eu abrir as vagas para o Trader Profissional do Zero, para o TPZ, eu vou dar R$1.000 de desconto, cara, de cara, só pelas 24 horas e depois, só pelas primeiras 24 horas. E depois o preço volta ao normal. Então você que está decidido, precisa clicar no botão que está aqui embaixo para se inscrever na lista VIP. Essa lista vai receber o e-mail de matrícula abertas 1 hora antes de todo mundo. Se você já decidiu que quer se matricular, se inscreve aí, aqui embaixo, clicando no botão. Um cheiro no coração e até a aula 4.